piores medos é o medo de mudar, é o medo da mudança, é o medo de tomar a decisão de mudar, é o medo que te reprime, é o medo que te oprime, é o medo que te impede de ser livre, de viver para felicidade. É o medo de decidir, o medo de dizer sim para você. Esse é um dos piores medos. É aquele medo que vem com um monte de se eu fizer isso, se isso acontecer, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, se eu deixar para depois, é tanto se que a sua mente fica tumultuada e ela acaba entrando num estágio de cansaço e de insegurança tão grande que aí ela procrastina a sua decisão de tomar decisão. Olha que absurdo, a sua mente procrastina a sua decisão de tomar uma simples decisão. É quando ele já se tornou tão crônico que você não consegue tomar as decisões mais fáceis da sua vida. Ou decisões que vão de encontro à sua transformação. Quais são os motivos desse medo crônico? Medo de errar, medo de se arriscar, medo de fracassar, medo de dizer sim para você, medo de não ter sucesso, medo de ser feliz, medo de viver e realizar seus sonhos, medo do que o outro vai pensar, medo de confrontar as pessoas, medo de confrontar seus pensamentos negativos, medo de fazer o que precisa ser feito, medo de fazer mais dinheiro, medo de usar o seu dinheiro com você, medo de organizar o seu dinheiro, o seu tempo, medo de sair de um emprego ruim, terrível, um ambiente tóxico, medo de emagrecer, medo de perder, medo de não ser perfeita, medo de não dar certo para você, medo, medo, medo e mais medo, que traz angústia e que traz mais medo e insegurança. Qual é o motivo disso tudo? Acostumar com esse padrão. Acostumar. Entra ano, sai ano, a sua mente está no mesmo padrão mental. Ela se acostumou com esse padrão mental. É o que ela conhece. Ela não conhece uma vida livre. Ela não conhece uma vida diferente. Ela se acostumou com esse padrão de ansiedade. A sua mente se acostumou a te cobrar demais, a alta exigência, a querer ser perfeito o tempo todo. A sua mente já se acostumou com você querer ajudar todo mundo e se deixar por último. Então, o problema do medo é não ter clareza do que realmente é importante para você. O corpo manda os sinais, a mente empaca. Você procrastina e você continua vivendo no ciclo do medo de decidir, no medo de mudar.